Os eventos da última semana da vida do Salvador Jesus Cristo são os mais importantes de toda a história. Esses 8 dias, do Domingo de Ramos ao Domingo da Ressurreição, mudam tudo. Eles nos dão esperança. Eles nos mostram que o pecado e a morte jamais prevalecerão. Esses eventos começam com a ida de Jesus à bela cidade de Jerusalém para a celebração da Páscoa. À medida que entendemos melhor a Páscoa e o festival judaico da primavera, obtemos percepções poderosas sobre a Semana Santa, a expiação e o triunfo sobre todas as coisas por Cristo, nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez pelos antigos israelitas, quando foram libertos do Egito após viverem em um cativeiro por mais de 400 anos. Como parte dessa libertação, o Senhor ordenou que no 10º dia do primeiro mês, as pessoas deveriam escolher um cordeiro sem manchas e mantê-lo em suas casas nos 4 dias seguintes. Durante esse período, a família examinaria o cordeiro em busca de impurezas e provavelmente se apegaria a esse cordeiro inocente. A família também limpava suas casas de todos os produtos levedados. O fermento simbolizava a impureza, pois pode estragar e mofar rapidamente. No 14º dia do mês, no final da tarde, o povo abateria o cordeiro sem quebrar nenhum de seus ossos. Com um ramo de hisopo, cobriram os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Isso seria um sinal ao anjo destruidor que passaria e pouparia o primogênito daquele lar. Então, o Senhor ordenou às famílias que se reunissem naquela noite e fizessem uma refeição com a carne do cordeiro, pães ázimos e ervas amargas. Os pães ázimos representavam a pressa de sair do Egito, pois os israelitas não tiveram tempo suficiente para deixar o pão crescer. As ervas amargas representavam a amargura do cativeiro e da escravidão. De acordo com a tradição judaica posterior, vinho também fazia parte da festa como um símbolo de alegria e redenção. Após sua libertação da escravidão, Israel recebeu o mandamento de celebrar a Páscoa anualmente para comemorar e ajudá-los a lembrar da poderosa mão de Deus que os libertara da escravidão. Além da Páscoa, a cada primavera, os filhos de Israel também deveriam celebrar a festa dos pães ázimos e a observância das primícias. A festa dos pães ázimos começava no dia seguinte à Páscoa e durava 7 dias, do dia 15 ao 21 do mês. Durante esse período, não se consumiria nada fermentado, novamente em memória à pressa com que os filhos de Israel fugiram do Egito. A oferta das primícias era celebrada no dia seguinte, ao primeiro sábado da festa dos pães ázimos. Na noite de sábado, os sacerdotes deveriam cortar o melhor feixe de cevada e levá-lo ao templo para ser debulhado e moído. Pela manhã, a farinha seria então combinada a óleo e incenso, e um punhado seria queimado no altar. A oferta das primícias da colheita simbolizava a gratidão do povo ao dar primeiro uma oferta a Deus antes de aproveitarem a colheita daquela estação. Com esse conhecimento sobre as celebrações da Páscoa judaica, vamos examinar o poderoso significado dos eventos da Semana Santa. De acordo com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia do mês, o mesmo dia em que o povo estaria selecionando seus cordeiros pascais em preparação para a ceia que se aproximava. Ao mesmo tempo, no dia que hoje chamamos de Domingo de Ramos, Jesus foi recebido com brados de louvor e aclamação. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, entrou na casa de seu pai, no Templo de Jerusalém, quando os cordeiros eram trazidos às casas de todos os judeus para permanecerem pelos 4 dias seguintes. Ao entrar no pátio do templo, Jesus purificou a casa de seu pai, expulsando os cambistas deste espaço sagrado. Ao mesmo tempo, todos os judeus também limpariam suas próprias casas de todo o resíduo de fermento. Os próximos dias da Semana Santa, de segunda a quarta-feira, foram dias em que Jesus ensinou ao povo, passando a maior parte do tempo novamente no templo, na casa de seu pai. Enquanto os sacerdotes e o povo estariam examinando os cordeiros em busca de impurezas, Jesus foi interrogado por saduceus e fariseus, questionando sua autoridade e poder. De acordo com Mateus, Marcos e Lucas, na véspera do 14º dia do mês, o Salvador celebrou a ceia de Páscoa com seus discípulos.
Enquanto Jesus se sentava com seus discípulos em sua última ceia, ele tomou os símbolos da ceia de Páscoa e os converteu em símbolos da libertação que ele logo traria. Ele pegou o pão ázimo e o partiu, e ensinou a seus discípulos que isso representaria seu corpo quebrado, que no dia seguinte seria rasgado e ferido por causa deles. Ele tomou o vinho, um símbolo de alegria e redenção, e ensinou que representaria seu sangue, que seria derramado por eles naquela noite no Getsemane. Esses dois símbolos se tornaram o que hoje é conhecido como comunhão, ou sacramento da ceia do Senhor. É interessante notar que Jesus não incorporou as ervas amargas aos símbolos do sacramento, o que talvez simboliza que Cristo, em nosso lugar, tomaria da taça amarga para que possamos tomar a doce taça da alegria e redenção. Naquela noite, Jesus foi a um belo jardim nos arredores da cidade de Jerusalém, expiou e sofreu por nossos pecados. Enquanto centenas de milhares de famílias comemoravam a antiga redenção de Israel, Jesus sofria no Getsemane, proporcionando a verdadeira libertação. Assim como o sangue nos umbrais das portas protegeu o antigo Israel do anjo destruidor, o sangue de Cristo, derramado no Getsemane e na cruz, pode nos proteger dos efeitos do pecado e da morte. Na calada da noite, Jesus foi preso, levado e julgado diante de Caifás, o sumo sacerdote. O fato notável é que, como o sacerdote líder do templo, Caifás era o responsável por todas as ofertas do templo. Aqui, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi condenado à morte pelo próprio homem que supervisionava todos os sacrifícios do templo. Jesus foi levado ao palácio de Pilatos, na Cidade Alta, depois a Herodes e novamente a Pilatos, onde foi condenado à morte. De acordo com o Evangelho de João, Jesus foi crucificado ao meio-dia e ficou pendurado na cruz, sofrendo suas dores por várias horas. Enquanto estava na cruz, um ramo de sopo, a mesma planta usada para cobrir os umbrais das portas com sangue, foi levado a Jesus. Na ponta do galho havia uma esponja embebida em vinagre ou vinho barato, para ajudar a aliviar a dor excruciante. Então, às 3 da tarde, Mateus nos diz que Jesus morreu dando seu último suspiro de vida mortal. Com relação aos eventos da Semana Santa, há algumas discrepâncias entre os 4 evangelhos. E uma das diferenças mais significativas é que João descreve a Páscoa no dia seguinte, e não na noite da última ceia. Isso significa que, de acordo com João, exatamente no mesmo momento em que os cordeiros eram abatidos no templo, que ocorria entre as 3 e 5 da tarde, Jesus morreu na cruz por todos os filhos de Deus. O simbolismo é extraordinário. Jesus Cristo, que não tinha pecados, sem qualquer falta, foi morto no mesmo horário que os cordeiros pascais. João também observa que, embora os outros 2 condenados tiveram as pernas quebradas, Jesus teve seu lado perfurado por uma lança, cumprindo o requisito que o cordeiro pascal seria abatido sem quebrar seus ossos. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo emprestado, onde no sábado, o Shabat judaico, o corpo mortal de Jesus descansou de todos os labores. No dia seguinte, o domingo, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo todas as coisas. De acordo com o Evangelho de João, Jesus ressuscitou dos mortos no mesmo momento em que as primícias seriam oferecidas no templo, cumprindo assim esse aspecto da lei. E como Paulo afirmou, foi feito as primícias dos que dormem. O poderoso simbolismo é inegável. Jesus usou todos os aspectos das celebrações da primavera para ajudar os judeus a compreenderem seu grandioso poder redentor. Ele foi escolhido pelo povo no mesmo dia dos cordeiros pascais. Jesus purificou a casa de seu pai, quando o povo estaria limpando suas casas de todo o resíduo do fermento. Ele ensinou no templo, foi examinado e julgado pelos mesmos sacerdotes responsáveis por todos os sacrifícios do templo. Ele sofreu e morreu quando os cordeiros pascais foram abatidos no templo.
Ele ressuscitou quando as primícias da colheita foram oferecidas ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Por causa dele, fomos redimidos do cativeiro e da escravidão. Graças a seu sangue, somos protegidos do anjo destruidor e poderemos novamente entrar na presença do Pai. Verdadeiramente, como afirmou João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.